Tá tudo muito estranho na DC. Se você fosse na rua, sai com guarda-chuva. Tá rolando uma tempestade mística de efeitos imprevisíveis em todo o planeta, galera. As coisas estão ficando meio esquisitas pra todo lado. E aí fica a pergunta, como é que isso tá afetando a galera que já é meio esquisita, entende? Porque todo mundo normal tá ficando esquisito. E os esquisitos? Nesse penúltimo capítulo da saga, a gente vai dar uma olhadinha nos efeitos do planeta Lázaro, na Patrulha do Destino e nos lugares mais sinistros de Gotham City. E de quebra ainda tem mais herói novo na parada. Bora conferir. Para criar um vídeo de sucesso pro teu canal no YouTube, 3 coisas são fundamentais. 1, uma thumbnail, né, uma capa que chame a atenção do seu público. 2, um título que faça ele clicar. 3, um roteiro magnético para prender a atenção do usuário do começo ao fim do vídeo. Esses 3. E sabe como que você pode aprender a melhor forma para criar esses 3 elementos? Na Cyberclass. Além de mais centenas de treinamentos e workshops sobre marketing digital e habilidades lucrativas, você encontra um treinamento completo sobre o roteiro magnético, um treinamento completo sobre títulos estratégicos no YouTube, diversos treinamentos de design com Canva, Photoshop, tudo para você aprender a criar melhores thumbnails para os seus vídeos. E cada treinamento completo é um certificado para turbinar teu currículo para o mercado digital. E tudo naquele preço que você já conhece, só R$ 29,00 por mês no plano anual. Corre no primeiro link da descrição, no comentário fixado, e a gente se vê lá na Cyberclass. Peter aqui. Bom, durante 2 meses a DC Comics deu liberdade pros roteiristas deles lá pirarem um pouquinho na batatinha. Pode fazer o que vocês quiserem. Você quer apresentar personagem novo? A hora é essa. Tá com alguma ideia? Porra, vem agora nesse momento. Você quer trocar poder de personagem conhecido? A hora é essa também. Você quer dar aquele upgrade bacana na galera ou quer só tumultuar? Tá valendo tudo. É Planeta Lázaro em ação. Tudo que tu pensar tá valendo na DC. Uma explosão mística jogou uma quantidade absurda de energias arcanas na atmosfera. Esquece aquecimento global, né? Isso aqui é mais sinistro ainda. Mortos estão levantando, objetos inanimados estão criando vida. Os heróis estão ficando trouxas. Tá tudo de cabeça pra baixo na DC. E agora a gente vai conferir mais um capítulo dessa saga. Tá curtindo? Já comenta aqui. Tá hypado pro final também? Comenta. E dá um like, se inscreve no canal. E olha só, ativa o sininho porque a última parte tá chegando já já. Você vai ver como é que vamos desfazer isso tudo. Mas vamos começar. Bom, a edição especial Lazarus Planet Dark Fate abre de novo em Gotham City, como foi na última edição, né? Dessa vez acompanhando a Caçadora. O Batman ele tá fora de serviço, já expliquei pra vocês. O Robin também tá fora da cidade. A gente viu nos capítulos anteriores que o Asa Noturno e o Capuz Vermelho estavam muito ocupados fazendo papel de palhaço. 2 trouxas que foram humilhados. Bom, não tá fácil pra Gotham City, né? Quem que vai proteger Gotham City? Não tem nem Chapolin lá. E pra complicar as coisas, tem algo errado rolando na Torre Arkham, né? Que é a nova versão do antigo Asilo Arkham. Sobrou pra Caçadora. A chuva de Lázaro não atingiu o interior da Torre Arkham. Não completamente. Só que bastou uma gota, uma única gota, para virar o lugar de pernas pro ar. Os lunáticos, né? Todos aqueles lunáticos presos ali, agora estão soltos e estão com sede de sangue. Cada um desses malucos acredita que as portas da salvação estão abertas para eles. É só eles matarem quem estiver na frente deles, só isso. E por causa disso, a Caçadora precisa enfrentar vários vilões do segundo escalão do Batman, só pra você ter noção. Onomatopeia, Monarca da Ameaça, o Cavaleiro, Mestre do Zodíaco, Big Top. O roteirista pesquisou essa, sem falar a verdade. Não, que tirou. Não é possível que esses roteiristas comecem a escrever a história e lembram de todos os vilões. Tem que dar uma olhadinha no Wikipedia, né? E por que todos esses criminosos estão ainda mais malucos que o normal deles? Porque eles já são malucos. Por que eles estão mais malucos agora? Porque o Mariposa Assassina foi tocada pela Tempestade de Lázaro. O cara teve uma iluminação. Ele acredita agora que ele é o Messias do crime e tá prometendo salvação pra geral. E os malucos estão mesmo ouvindo vozes na cabeça. A voz da redenção. Olha o perigo, cara. Porra, um cara maluco, completamente maluco, ouvindo a voz da redenção. Bom, a Caçadora derrota o Mariposa Assassina. Olha o nome também do cara que ela derrota, mas vamos lá. E ela salva os funcionários da Torre Arkham. Infelizmente, mais chuva mística se infiltra no lugar e vai parar numa cela secreta, trancada a 7 chaves, ok? Secreta. Quem tá ali? Quem vai ser afetado pela tempestade arcana? Pô, era secreto, eu não tinha nem que falar pra vocês, né? Mas nesse momento a gente não sabe ainda. Mas isso vai ter consequências em Gotham City. Já pensou, seu Coringa? Enfim, a edição continua depois com os reis da esquisitice, os mais esquisitos de todos. Os mestres do bizarro, a equipe mais estranha da DC. A Patrulha do Destino. Cliff Steele, Rita Farr, Larry Trainor, eles são chamados para uma instalação militar com problemas. Um oficial lá dentro ele foi afetado pela tempestade de Lázaro e se transformou. Esse sujeito agora é uma nova aberração. É um ser capaz de gerar fungos psíquicos gigantes que assumem a forma dos maiores medos de quem tá próximo. Você percebe que não tem muita inovação, né? Porque tipo, é o gás do medo lá do espantalho. Mas enfim. Aí o exército tá determinado a destruir a base com todo mundo dentro, mas a Patrulha do Destino resolve de outra forma.
na conversa, no jutsu da conversa. Porque o grupo, ele entende que as pessoas estão sendo transformadas em monstros por causa de acidentes, não é culpa deles, né? Cada um deles já passou por isso. Eles se sentem excluídos também. Bom, eles localizam o cara que tá provocando tudo e convencem o sujeito a se juntar ao grupo. Porque dentro da Patrulha do Destino, esse cara vai aprender a controlar os poderes dele e conviver com eles. É uma quarta-feira normal na vida da Patrulha do Destino, normal, tudo acontece assim. E esse capítulo apresenta mais um personagem novo, Circuit Breaker. Esse cara aí, ele vive querendo ser super-herói e agora ele conseguiu. Eu confesso pra vocês que eu não entendi o poder da figura, de verdade. Bom, aparentemente, o Jules Jordan, ele consegue absorver energias e conter essas energias por um período de tempo. Fica com essa energia um tempo. Tipo, uma esponja de energia? Talvez isso, né? Bom, durante o evento foi absorvido o poder da força da inércia, que é o inverso exato da força da aceleração. A DC prometeu mostrar mais histórias do Circuit Breaker, desse novo cara aí. Então eu imagino que vai ser mais fácil entender qual é do personagem, porque por enquanto, se vocês entenderam o que eu falei, me explica também. A edição começou em Gotham City e vai terminar em Gotham City, especificamente num dos cemitérios da cidade. Aí você já imagina a confusão, né? Bota junto aí, Gotham City mais cemitério mais Tempestade de Lázaro. É receita pra quê? Pra desastre. Não dá outra, galera. Se rompem as fronteiras entre o mundo dos espíritos e o mundo dos vivos. Os fantasmas chegaram pra arregaçar. Felizmente tem heroína nova no cemitério, ela se chama A Enviada. Pois é uma guerreira mística de espada na mão, com treinamento pra lidar com espectros e outras entidades sobrenaturais. Ela é treinada pra isso, né? Toma essa espada aí, vai matar fantasminha. E olha, galera, é um baita espadão de anime que passa até o rodo nos espíritos, sacou? Pega aquela espada, aquela Zanpakuto do Ichigo, é tipo aquilo, porra, casca grossa. A enviada tá dando conta do recado, mas a Batgirl Cassandra, quem ela chega lá pra dar um reforço. Vai na base da bicuda mesmo, pô, fantasma não leva bicuda? Não é possível. Pô, leva ou não leva? Agora eu não sei. Fantasma leva bicuda? Essas entidades são, na verdade, Jiangshi. São entes mágicos da mitologia oriental, meio vampiros, meio fantasmas, mas totalmente sólidos, dá pra dar bicuda. Porrada ajuda, mas não resolve. É a vez da Batgirl usar papéis encantados pra banir as criaturas. Por que não anda com papel encantado, né? Eu falo pra vocês, o cinto dessa Bat-família tem de tudo, galera. Desentupidor de pia, porra, suspensório pra cobra, acha tudo. Esse cemitério aí é muito frequentado. Quem também aparece é ele, o homem, a lenda, John Constantine. Ah, ninguém chamou ele pra treta, mas a verdade é que o John Constantine nunca precisou de convite pra nada, né? Ele chegando lá e ajuda no combate. Aliás, ele tá em casa, né? Pô, fantasma, seres vampiros, essas coisas paranormal. O trio, ele precisa fechar a brecha entre os dois mundos. Tem uma porta aberta entre os dois mundos e eles conseguem. Mas algo inesperado acontece, pra variar, né, nessa saga. A passagem entre os dois mundos é fechada com a Batgirl do lado de lá. E é isso, daqui pra frente, Cassandra Cain vai viver umas aventuras muito loucas no mundo dos espíritos. Bem, galera, toda essa aventura tem hora certa para terminar. O próximo vídeo vai ser a conclusão da saga Planeta Lázaro. A gente vai voltar pro Batman do Capiroto, pro Damian Wayne, né, pro Demônio Nessa, e a gente vai ver como é que eles vão conseguir resolver esse caos todo. Agora comenta aqui embaixo. Até agora, a DC apresentou vários heróis novos, né? Também mudanças bizarras de outros personagens aí. Qual dessas novidades até agora você achou mais bacana? O que você acha que a DC devia investir mais depois dessa saga? Comentem! E olha, a sua inscrição, sem o sininho, você vai perder a conclusão da saga. Pô, tu chegou até aqui, você vai querer saber como é que vão voltar com isso aqui. Quais personagens novos vão ficar, quais que vão sair. Tamo junto, espera o seu sininho no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!